Olá, Oi, professor. beleza? Vamos começar então de novo. Agora vamos para integrais, tá? Tá. Você lembra como que integra ainda, né? Sim, Então vamos compartilhar a tela. Tá vendo minha tela? Tô. Vamos então. Deixa eu pegar aqui do outro que já está pronto. Aqui. Isso. Então vamos lá para nossa aula agora. Integrais. Integrais múltiplas. Primeiro a gente vai começar com as duplas. Ela vai ter esse símbolo aqui sempre, tá? Vai ter duas Tá. integrais, ou três integrais, ou 10 integrais, aí depende, tá? Da nossa função, de tantas variáveis que você tem, vezes o dA, ou dA, ou dV, tá? Tanto faz o que tiver aqui. Ele tem os limites, né? Dentro de uma região. Então, de uma região para x e um intervalo para y também, tá? A ideia de uma função de uma variável é aquela lá da integral de Riemann, né? Da soma de Riemann. Você vai fazendo os quadradinhos, os retângulos, vai somando as áreas deles. Quanto mais retângulos, mais precisa vai ser sua área, certo? Uhum. Então, uma Tá. função de A até B, uma integral de A até B da minha função f de xy, f de x, dx, é igual ao limite com m, que é a quantidade de retângulos, tendendo a infinito, certo? Do somatório de I, que são as áreas dos retângulos, né? Uhum. E vindo de 1 até m, do valor da minha função aplicada no ponto que você está desejando, né? Tá vendo o asterístico, vezes a largura, vezes a largura disso, que seria o ΔX, a diferença entre um e outro. É a mesma coisa, tá? Tá. Agora, a integral dupla não. Agora a gente tem regiões, tá? Para x e para y. Então, a gente não tinha domínio para uma função no y, e agora a gente vai ter, e agora para função de duas variáveis a gente não tem o domínio num plano, Uhum. mesma coisa, tá? A gente vai ter um plano, deixa eu só tirar aqui a câmera, tá? A gente vai ter um plano e a gente vai ter intervalos para x e para y. E esses Sim. intervalos não são necessariamente valores constantes, pode ser funções também, tá? Tá. Mas a gente não vai ver isso aqui nessa nossa aula, tá? Não se preocupa com isso não. Não vai dar tempo de eu passar. Uhum. Então eu tenho nós temos a região, tá vendo? AB cartesiano CD, então seria AB para x e CD para y, tá? Então todo ponto para-ordenado pertencente ao R2, tá? Aqui x está entre A e B e y está entre C e D. E vamos supor que a função é maior que zero e o gráfico de f é uma superfície da equação z igual a f de xy. Nós temos esse problema aqui nessa região R aqui, tá? Uhum. Então, a nossa função vai estar, a superfície ela vai estar pertencente ao R3, o para-ordenado x, y, z, todos eles, pertencente ao R3, tal que o ponto x e y pertence ao R2 e z está entre 0 e f de xy. Então, a gente só está pegando a parte de cima da nossa função, tá?
não está pegando abaixo para z igual a 0, para z menor que 0. A ideia é dividir agora nesse caso, agora dividir em prismas retangulares, tá? Então agora a gente vai ter, ao invés de delta, a gente vai ter delta x e delta y, que é b menos a sobre a quantidade de retângulos para x, e delta y é d menos c dividido pela quantidade de retângulos em y. E a área do retângulo vai ser sempre o quê? Delta lado vezes lado, então delta x vezes delta y. E a gente vai fazer prismas retangulares, como a gente está vendo aqui, ó. Uhum. E a gente vai separar todos eles e colocar debaixo da minha função e encontrar o volume desses prismas, tá? E aí, encontrando o volume desses prismas, a gente... Que é fácil, né? O volume de um prisma retangular, né? A área da base vezes a altura. Sim. Então, a área da base vezes a altura. A gente vai encontrar cada um deles. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Então, nós temos o volume da caixa R e J é dado pelo produto, pela altura vezes a área do retângulo, que é o que eu acabei de falar para você. Tá? O volume procurado V é aproximadamente a soma dos volumes desses prismas. Tá vendo? Agora eu tenho que fazer para primeiro eu vou fazer para X, nesse caso, para Y, nesse caso. Tá vendo? Na verdade, para fazer primeiro não, né? O primeiro é sempre o mais interno que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer para X, todos eles, para todos os retângulos em X, ATM, e para todos os retângulos em Y. O somatório dá o valor da minha função vezes a área. Quanto maior for maior número de retângulos, a região R, mais próximo de V, fica a soma dupla acima, podendo dizer então que o volume do sólido abaixo da superfície, ele pode ser dito como limite de NM tendendo a infinito, do somatório de I até 1, I igual a 1 até N, e J de 1 até N, M, do valor da minha função aplicado no ponto, vezes a área dos retângulos. Então, a integral dupla é dada da seguinte forma: seja f uma função contínua definida em R, então uma região R, contida dentro do R2, com valores reais, definimos a integral dupla da região R acima por a integral dupla na região R de f de x, y, diferencial da área, é igual a limite de nm tendendo a infinito, desse somatório duplo aí, o valor da minha função aplicada no ponto, vezes a área. Certo? Certo. Se f for positivo e em R, então, essa integral resulta em no volume do sólido S. A gente tem esse exemplo aqui. Então, o volume do sólido que está acima do quadrado R, certo? Onde o R para x é de 0 a 2 e para y de 0 a 2 também. E abaixo do paraboloide elíptico, z igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, pode ser aproximado pela subdivisão de R em 4 quadrados iguais, e a escolha do ponto amostral como o canto superior direito de cada quadrado R e J, considerando MN igual a 2. Seria isso aqui, ó. Ele está pedindo o canto superior direito. Então, o x vai de 0 a 2 e o y vai de 0 a 2, dessa região retangular. E ele pediu o canto superior. O canto superior de R1, esse primeiro retângulo é esse aqui. Desse segundo retângulo é esse aqui. Desse terceiro retângulo é esse aqui. E desse quarto retângulo é esse aqui. Tá? Então, esses são os pontos que a gente vai substituir na nossa função. Então, os quadrados estão ilustrados na figura acima e a área de cada um deles vale 1, né? 1 vezes 1, então 1.
O paraboloide é o gráfico de f de x, y igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Aproximando o volume pela soma de Riemann com mn igual a 2, temos. Aí é só fazer essa somatória. Então, o volume vai ser aproximadamente a somatório duplo, com i de 1 a 2 e j de 1 a 2 também, dá o valor da minha função aplicada no ponto, vezes a área, tá? Do retângulozinho. A gente viu que a área do retângulozinho é 1 também, né? Então, a gente vai fazer o quê? Quais são os pontos que ele deu aqui? 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 2, 2. Ó, 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Certo? É o valor da função nesse ponto. Então, a gente vai pegar esse. O que seria esse valor aqui? Então, a gente vai pegar na função original, que é 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, e substituir x por 1 e y por 1. E assim por diante com os outros. Tá? E como a área é 1, então, o valor da minha função aplicado no ponto 1, 1 é 13, vezes a área, que é 1, mais o valor da minha função aplicado no ponto 1, 2 é 7, vezes a área 1, mais o valor da minha função aplicada no ponto 2, 1 é 10, vezes a minha área, que é 1, mais o volume da minha função aplicada no ponto 2, 2, vezes a área, que é 1, que então deu 34 unidades de volume. Entendeu isso aqui, esse processo, Ivan? Sim, professor. Bem fácil, né? Sim, Então, esse é o volume das caixas que aproxima o volume de V, como mostra a figura 6 no próximo slide, que é essa aqui, ó. Mas está vendo o quanto de volume está sendo perdido? Aqui. Porque não aproxima tão bem, né? Sim, Então, a gente pode fazer o quê? Aumentar a quantidade de retângulos, ó. De prismas. Se eu colocar mn igual a 4, então eu tenho 16 prismas aqui, certo? Então, o meu volume já deu 41,5. Do 34 já melhorou bem, né? Já perdi menos espaço aqui. Sim, sim. Com mn igual a 8, então eu tenho 8 vezes 8, 64 quadradinhos aí, né? Prismas. Isso. 64 prismas aqui. Já deu um volume de 44,87. Então já está melhorando. Estou aproximando bem. Quando eu tenho 16 ao quadrado, né? Prismas, nós temos o volume como 46,46. Os valores das aproximações do volume começam a ficar mais próximos quanto m e n aumentam. É a ideia da integral de Riemann. Já agora a gente vai chamar de integrais iteradas. A gente vai abandonar esse conceito agora dos prismas e vai trabalhar com as integrais iteradas. O que isso quer dizer? Nós vamos supor que f de x, y é contínua no ponto R, né? na região R, com x de A até B e y de C até D, temos que a área é a integral de C até D de f de x, y, dy. Primeiro ele resolveu fazer para y. Tá? E o volume, depois que eu encontrei esse valor aqui, que eu já encontrei o A, eu vou jogar aqui nessa função aqui, de A até B, integral de A até B, da minha área que eu já descobri aqui, vezes o dx. Seria em relação a x. A integral em relação a x. Então, você está vendo que eu posso escrever também da seguinte forma. Está vendo aqui, de preto? A integral dupla, onde eu tenho A para x, está vendo, de azul? X, A até B. E para y, de C até D. Está vendo? Ó? Enquanto os mais externos estão x e os mais internos estão y. E a ordem vai seguir a mesma. Para x não é A, B, então ele é o mais externo, então eu tenho que ficar para fora, nesse caso. E para y ele é o mais interno, então é de C até D mesmo. Então tá aqui. E como que eu calculo isso aí? Da mesma forma que eu calculava antes. Tá?
Então, nós temos o teorema de Fubini. Se f for contínua no retângulo R, certo? Igual a todo ponto todo o ponto par ordenado x, y, tal que x está entre A e B e y está entre C e D. Então, calculamos a integral dupla de f em R de integrais iteradas, como mostrado abaixo. A mesma coisa. Você vai calcular a integral, né? Escolhe uma variável para começar. Nesse caso, escolheu y para começar. Encontra essa integral, vai resultar num valor multiplicado por uma variável x, provavelmente. E depois isso aqui você vai fazer a integral para a variável x. E é a mesma coisa que fazer o contrário. Começar com x e depois terminar com y. Tá? Vale a mesma coisa. Então, vale sempre que f for limitada em R, podendo ser descontínua em um número finito de pontos de R. As integrais duplas permanecem a mesma ideia das propriedades, né? Das duplas e das simples. A soma de funções, a integral dupla da soma de funções é a mesma coisa que a soma das integrais duplas das funções. Se eu tenho uma constante, eu posso retirar ela da integral dupla, tá? E fazer integral dupla de fxy em relação à área de uma... você pode dividir em regiões, tá? Região 1, região 2, isso aí você pode. Se D é igual a D1 união com D2, onde D1 e D2 não se sobrepõem, exceto possivelmente das fronteiras, ou seja, não tem um retângulo em cima do outro, uma região em cima da outra, tá? Elas não se cruzam. Aí eu posso fazer isso. Vamos fazer essa integral aqui, ó. Calcule o valor da integral dupla, certo? Da região R, de x ao quadrado e y ao quadrado, em dA. Então, onde R para x é 0 até 3 e para y de 1 até 2. X 0 até 3 e y de 1 até 2. Tá? Essa região R. E aqui eu fiz os passos, aqui já tem os passos e passos. Passo a passo. Tá? Então, de acordo com a figura acima, podemos fazer em relação a x primeiro, em relação a y primeiro, certo? E depois em relação a x. Tá aqui, ó. Em relação a y, então vou escrever a integral dupla da região R, da minha função x ao quadrado y de área, vezes a diferencial de área. Se eu for fazer em relação a y, então eu vou colocar os limites de acordo com o que eu escolhi. Primeiro para y. Então, o mais interno vai ser de 1 até 2, que é o para y, certo? Y é 1 até 2. Tá? Então, tem que fazer essa integral aqui, ó. E depois fazer a integral mais externa, que é para x. Então, integral de 0 a 3, a integral dupla de 0 a 3 e de 1 até 2, da minha função x ao quadrado y, dy dx. Tá? Então, vou fazer em relação a y primeiro. Então, vamos lá. Qual que é a integral de y? Se isso aqui se eu estou fazendo em relação a y, x é constante. Tá? Então, x vai permanecer, que deu aqui, ó, x ao quadrado. Então, qual que é a integral de y? É y ao quadrado sobre 2. Lembra disso? Sim. Tá? Nos limites, né, aqui aplica o teorema fundamental do cálculo, de 1 até 2. De 1 até 2. Tá vendo que, ó, permanece, eu fiz com y. Permanece o dx aqui, ainda, porque eu não fiz para x ainda. Tá? Então, nós temos a integral dupla, né, onde que nós temos de 0 a 3, de x ao quadrado vezes 4 sobre 2, menos x ao quadrado vezes 1 sobre 2, dx. Isso vai dar um total de 3 sobre 2, né, x ao quadrado. Então, integral de 0 a 3 de 3 sobre 2 vezes x ao quadrado dx é igual, o 3 sobre 2, como é constante, pode cair fora para fora da minha integral. Então, ficou 3 sobre 2 vezes a integral de x ao quadrado.
que é x ao cubo sobre 3. Nos limites de 0 a 3, isso vai resultar o quê? Isso aqui é igual a 3 vezes... Esses dois 3 aqui cortou, então só ficou x ao cubo sobre, 3, sobre 2. Então, x ao cubo sobre 2, de 0 a 3, dá 27 sobre 2, que é igual a 13,5. Se eu vou fazer em relação a y, certo? Em relação a x agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou integrar x em relação a x, então meu y é constante. Então, você viu que mudou a ordem dos intervalos ali, né? Antes era de 0 a 3 primeiro, agora é de 1 a 2 primeiro. Na frente, no lado esquerdo. Então, se eu fazer em relação a x, eu tenho que colocar ele mais interno. Então, tá aí. Então, integral de dupla de 1 até 2 e 0 até 3 de x ao quadrado y, dx dy igual. Ele já calculou aqui qual que é a integral de x ao quadrado, no caso. Integral de x ao quadrado é 2, ou 3x ao cubo. X ao cubo sobre 3. Isso? Isso, isso. Vezes o meu y que é constante, deixa ele ali. Do intervalo de 0 a 3, certo? O y eu estou fazendo depois, então deixa ele quieto ali. dy também. Então, nós temos a integral de 1 a 2, de 27 sobre 3, aplicando o teorema fundamental do cálculo parte 1, vezes y menos 0. dy. 27 vezes y, agora eu vou aplicar a integral, né? De y, que é y ao quadrado sobre 2. Então, restou o quê? 27 sobre 3 vezes y ao quadrado sobre 2 dá quanto? 27 sobre 27y ao quadrado sobre 6. Aplica o teorema fundamental do cálculo de novo, aí vai ficar 108 sobre 6 menos 27 sobre 6, que é igual a 81 sobre 6, que é igual a 27 sobre 2, que é igual a 13,5 unidades de volume. Então, o valor obtido é o volume do sólido acima de R e abaixo do gráfico da função f de x, y, igual a x ao quadrado, y ao quadrado. Então, vamos fazer isso aqui. Então, calcule a integral dupla na região R de y vezes seno de x, y, o diferencial de área, onde a região R é de x de 1 até 2 e y é de 0 a π. Você quer fazer primeiro por quem? Por x ou por y? Por x. Por x? Eu fiz por y primeiro. Pode ser, então. Não, eu fiz para x mesmo. É. Tá vendo aqui, ó? dx vai ser o mais interno. Então, ficou o quê? Y vezes seno, a integral dupla na região R de y vezes seno de x, y no diferencial de área. Se eu fazer em relação a x primeiro, então vai ficar a integral de 0 a π, que é para y, né? A integral dupla de 0 a π é para y e 1 a 2 para x. Para x. De y vezes seno de x, y, dx, dy. Tá? De onde que que chegou nesse parte aqui de menos cosseno de x, y? É daqui, ó. E eu substituí, eu chamei isso aqui a parte interna de... Lembra a substituição U-dU? Sim, A parte interna eu chamei de U, certo? E daí, se U é x vezes y, deu dx é y. Tá? Derivei em relação a x. Então, du é y vezes dx. É o que eu coloquei aqui, ó. Tá? Seno de U, du. Tá vendo? Aqui eu não tinha du, u, y, dx. Então, substituí por du, y, dx. Então, ficou seno de U, du, dy. Então, a integral de dupla de 0 a π e U1 e U2, porque eu não descobri quem que é U ainda, o valor de U,
Depois eu tenho que voltar para x, né? Se eu escolher em relação a x. Igual 0π. certo? De 0 a π de menos cosseno de u. De u com cosseno de u, de u1 até u2. Uhum. E como u é xy, x vezes y, nós temos o quê? Menos a integral de 0 a π de cosseno de xy no intervalo de 1 a 2. Eu voltei para xy, né, de u para xy, então eu volto com os limites antigos. Tá? Então, por isso que deu ali, ó, integral, né, de 0 a π de menos cosseno de xy no intervalo de 1 a 2, dy. Aí isso ali vai ficar, substituindo, vai ficar menos cosseno de 2y, Uhum. mais Mais cosseno de y, cosseno de dy. y. Deixa eu ver isso. Então, dy igual a menos, agora, isso aqui é uma propriedade, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Acho que eu não tenho ela aqui. Ah, tá. Na verdade, aqui eu só fiz a substituição. Tá aqui, ó. Uhum. Menos cosseno, essa aqui. Eu fiz uma substituição UDU de novo, né? Uhum. Então, eu chamei U de 2y, DU dy2, DU igual a 2 dy. DU sobre 2 é dy. Então, substituir aqui. Então, ficou menos meio de seno de 2y mais seno de y. De 0 a π. Tá? Sim. Isso aqui tudo substituindo, ficou agora substituindo no de 0 a π, então ficou menos meio de seno de π, mais seno de π, mais meio de seno de 0, menos seno de 0 igual a 0. Porque seno de π é 0, seno de π é 0, seno de 0 é 0 e seno de 0 é 0. 0 mais 0 mais 0 menos 0, 0. Entendido? Sim. Aí tem as observações. Aqui eu fiz como chegou daqui, ó. Ah, tá. Uhum. Então ficou, ó, de 0 a π de menos cosseno de 2y dy, mais, só separei esses dois em duas integrais, né? Isso é possível, que é uma soma. Então ficou menos cosseno de 2y dy, mais, isso é a integral de 0 a π, né? Mais a integral de 0 a π de cosseno de y dy. A primeira parte ficou menos 1 cosseno de u, é porque eu chamei u de 2y, du sobre 2. Mais, aqui eu já sei que cosseno de y, a integral de cosseno de y é o seno de y. Então, eu já fiz aqui, no intervalo de 0 a π. Isso aqui vai ficar, esse menos 1 sobre 2 vai sair fora da minha integral. E vou integrar o cosseno de u. O cosseno de u, qual que é a integral de cosseno de u? Seno de u, certo? Isso, aham. E o seno 2y ficou, então, seno de 2y. Mais o seno de y, no intervalo de 0 a π. Por isso que deu isso aqui, ó. Menos meio de seno de π, mais seno de π, mais meio de seno de 0, menos seno de 0 igual a 0. Então, determine o volume do sólido, que é delimitado pelo paraboloide elíptico x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z igual a 16, e os planos x igual a 2 e y igual a 2, e os três planos coordenados. Tá? Aqui é um exemplo. Então, vamos à solução. Este é o sólido que está abaixo da superfície z igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E acima do retângulo R,
com x de 0 a 2 e y de 0 a 2, como mostra a figura. Você entendeu o que aconteceu aqui, ó, de x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais e é igual a 16? Eu só coloquei as outras duas variáveis, certo? X ao quadrado e 2y ao quadrado do outro lado negativo. E permaneceu z, tá? Deixa eu ver a figura, qual que é. Ah, não tem a figura aqui. Não tem a figura aqui. Mas a gente pode jogar lá no GeoGebra. Pode ser. Você lembra qual que é? X ao 16 quadrado, 16 menos x ao quadrado menos 2y ao 2y ao quadrado. quadrado. Então, vamos lá. Então, nós temos f xy igual a 16 menos x ao X quadrado ao quadrado. Isso. menos Menos y ao quadrado. 2y ao quadrado? Isso. Seria essa figura aqui. Uhum. Vou pedir um novo aqui para ficar melhor. Deixa eu copiar isso. Abri de novo. Não deu. Não copiou f de xy igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Seria esse sólido aí. Uhum. Mas aí ele só quer o primeiro quadrante, só a parte positiva, pelo que está falando lá no exercício, né? Vamos voltar. Sim. Ele vai ser para x igual a 2 e y igual a 2, até. E entre os três planos coordenados. Então ele quer o primeiro quadrante, o primeiro octante, e com x ainda até 2 e y ainda até 2. Uhum. Tá? Então vamos lá, vamos calcular. Vamos fazer em relação a x primeiro. A integral dupla de 0 a 2 e 0 a 2 de 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado dx dy. Aí eu fiz aí os passos do lado, o que aconteceu, certo? Então só fiz a separação em várias integrais duplas ali, porque eu tenho somas e subtrações. Então ficou 16, integral dupla de 0 a 2 para x e para y de 16 dx dy menos integral dupla de 0 a 2 para x e y de x ao quadrado dx dy, tá? Menos a integral dupla de 0 a 2 para x e para y de 2y ao quadrado dx dy. Tá aqui, ó. Isso aqui ficou a integral de 0 a 2. O 16 é constante, sai fora da integral. Ficou então a integral de 0 a 2 dx dy. Menos a integral de 0 a 2, dupla, né?
de 0 a 2 para x e para y, de x ao quadrado dx dy, menos a integral dessas, o 2y, como eu estou fazendo para x, 2y ao quadrado, como eu estou fazendo para x, ele vai constante, então vai fora, da integral de 0 a 2 de dx dy também. E daí deu isso aqui, 16x, porque a integral, certo? Ó, 16x, que é o 16 permaneceu, e o x é a integral de dx. Então, x de 0 a 2 vezes dy menos a integral de 0 a 2 de, aqui, x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, então tá aqui, no intervalo de 0 a 2, dy, menos a integral de 0 a 2 de 2y ao quadrado, que era constante, permaneceu, e a integral de dx é x, de intervalo de 0 a 2 dy. E aí só colocou aqui, ó, 16x menos x ao cubo sobre 3, menos 2xy ao quadrado. Tá? Sim. Intervalo de 0 a 2. Aí substitui o intervalo lá pelo teorema fundamental do cálculo. Né? Como é zero, então menos tudo isso aqui vai zerar, certo? Então, o zero não precisa fazer. É só fazer o para 2. Então, ficou integral de 0 a 2 de 16, agora é de 2 menos 0, então 16 vezes 2 dá 32, menos 8 sobre 3, certo? Que é 2 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 2, 4, y ao quadrado dy. E daí ficou o quê? Fazendo aquela soma ali, ficou integral dupla de... Eu só fiz aqui a ideia para chegar naquilo. 88 sobre... Ah, não, aqui é a continuação. Então, ficou... A somatória disso aqui ficou 88 sobre 3, menos 4y ao quadrado, dy. Então, a integral de 0 a 2 de 88 sobre 3, menos 4y ao quadrado, dy, dá igual a isso aqui embaixo. Daí, como que eu fiz? Constante, então, fica 88 sobre 3, y, certo? Que eu tenho que fazer em relação a y, menos 4y ao cubo, 4y ao quadrado, dy, que a gente calculou aqui, tá? Igual a 88 sobre 3, que é constante, pode cair fora da minha integral, como ela está multiplicando. E daí nós temos, então, 88 sobre 3 vezes a integral de 0 a 2 de dy, menos 4 vezes a integral de 0 a 2 de y ao quadrado dy. 88 sobre 3 no intervalo de 0 a 2 deu 88 sobre 3y. Dá um pouquinho mais. Então, deu 88 vezes 2, menos 4 vezes 8, que é em cima. Todo mundo sobre 3. E deu 48 unidades de volume. Certo? Certo. Aí eu vou... Você quer que eu faça algum desses com você? A primeira? Acho que não precisa não, professor. Não? Não. Então, desses aqui eu vou deixar para você fazer. Essa aqui não vai dar tempo de a gente fazer, tá? Tá, é porque tem uns vídeos que caso eu tiver dúvida eu olho esses vídeos, ó. Tá? Mas a ideia faz em relação a uma variável considerando a outra constante. Sempre você vai começar da mais interna, fazer, e indo para a mais externa. Tá? Conservando sempre a mais externa. Então, faz a mais interna. Se você escolheu em relação a x, vai ser integral de x, certo? Em relação à variável x. E mais externa, a integral em relação a y. Se você fez o contrário, né? Você escolheu y primeiro, então vai ser a integral do intervalo de y, da variável y, e depois é para x. Tá? Sempre vai ser assim. E sempre vai continuar, e como é integral definida, ela vai resultar num valor constante. Tá? Ficou claro essa parte, então? Sim, sim, tá bem passo a passo aí, dá pra me entender, sim.
tá? Então eu vou encerrar por hoje, porque a integral tripla é a mesma coisa, tá? Deixa eu só. Essa integral de regiões gerais a gente não vai ver, não dá tempo. Tá? Mas tem as integrais triplas aqui, que é a coordenada polar, mas também não vai dar tempo de ver. Não tem integral tripla aqui? Não tem. Mas a integral tripla é só... São 3 variáveis. Você faz em relação a uma, as outras são constantes. E vai sempre começando da mais interna para a mais externa. Sim. Tá? Então é isso aí para o nosso conteúdo. Nós conseguimos abranger bastante coisa. Não deu Pior, para né? cumprir tudo. A gente viu, fez uma revisão de funções, viu limite de funções de 2 variáveis, viu continuidade, viu também derivadas parciais, derivadas direcionais, vetor gradiente, regra da cadeia, máximos e mínimos locais, integrais duplas e integrais triplas. Que é a ideia. Para regiões retangulares, né? Para regiões diversas aí já muda a história. Sim. Tá? Então eu vou pegar exercícios aí, eu vou montando. Eu acho que até o final de semana eu monto tudo. E daí você... É que eu tenho que fechar as notas da Unemat, que estão fechando o semestre agora também. Então tá bem corrido. Tá bom. Tá? Daí eu vou postando, e conforme eu vou postando, eu vou te avisando e você já vai fazendo e entregando para mim. Tá, beleza, professor. Daí, se eu conseguir lançar tudo quanto antes, eu já lanço a prova também e te aviso para fazer a prova. Beleza, então. Beleza? A gente vai conversando, Beleza. Você não tá com tanta pressa assim, não, né? Não, não. Tá nada. Então tá bom. Então acho que até o final de semana a gente termina tudo isso aí. Beleza. Se Deus quiser. Sim. Até mais, Ivan. Esse é o nosso último encontro online, tá? Deixa eu até desligar. Tá, Então, da minha parte, se você fazer todas as atividades e acertar na prova, tudo, você tá passado e não vai precisar mais me ver. Tá, beleza. Tá beleza? Então, a atividade 1 e 2 e 3 e 4, elas servem para a nota N1. Você tem que integrar. Tem que integrar. Tô começando a confundir. Integrar com entregar. As 4 primeiras são para N1, as 4 últimas são para N2 e a prova para N3, tá? E daí eu lanço tudo já no mentor direto. Eu corrijo e já lanço aí. Tá? Você já está fazendo outro regime? Não, ainda não. Tô resolvendo ainda. Ah, tá. Que vai abrir o desconto, ainda não abriu. Ah, não abriu desconto ainda. Não. Esse você pagou com desconto? Foi, Ah, que pena. Então eu vou receber menos da minha parte. Ai, ai. Quanto que você pagou? Mal me pergunte, só por O curiosidade. professor ficou... Deixa eu ver, certo? Eu tenho aqui o valor dele aqui no meu celular, peraí. Só para ter uma base, quanto que eu vou receber? 4.838. Peraí. Vou receber alguma coisinha. Tá bom. Você vê uns truques. Dura que eles repartem as parcelas que eles permitem para a gente no máximo 380 reais o valor por parcela. É para o receber, né, junto com o salário, né? Então são 300 e poucos reais. Mas... Sim. Não, beleza, então, Ivan. Falou, Foi um professor. prazer Obrigadão, hein? conhecê-lo. Obrigado, eu. Prazer foi meu. E
A gente, se você tiver alguma coisa para frente aí também, pode chamar. Só que você não tem nada de matemática mais, né? Não. Tenho física ainda para terminar. Física 3. De informática você tem? Não, também não. Tenho Não? física, tenho só mais duas. Tenho física e técnicas de operações industriais. Ah, nenhuma é Aí, comigo. não. Então, bons estudos Obrigado, professor. e que se forme o quanto antes, né? É, se Deus quiser, em fevereiro eu formo. Tá bom. Um abraço. Até mais. Valeu, e brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.